Vamos falar mais um pouco sobre Christopher Nolan. Agora que esse hype aí todo do Oppenheimer já está passando, eu queria pensar um pouco nesse filme a partir da filmografia do Nolan. Queria pensar, na verdade, no Oppenheimer e no Tenet a partir da filmografia dele. Esses dois últimos filmes do Nolan são os que eu mais gosto dele. Eu até gosto do Memento e de algumas coisas de outros filmes, mas esses dois são realmente os que eu mais gosto. Então eu queria divagar um pouco sobre isso, sobre por que esses longas, na minha visão, claro, são os melhores e se o Nolan estaria, digamos, evoluindo, entre aspas, como cineasta. Esse termo aí, evoluindo, é horrível, né? Acho que todo artista passa por diversas fases que nem sempre podem significar uma evolução linear ou uma progressão linear. Não dá para limitar as coisas a isso, né? Mas eu quero divagar sobre essas diferenças desses dois filmes com os outros para entender se o Nolan está mesmo fazendo algo diferente e o que é que ele está fazendo de diferente. Eu acho que em termos temáticos, esses dois filmes seguem um certo interesse do Nolan que está presente nos outros filmes, que está presente na filmografia dele como um todo. São trabalhos que lidam com conceitos da física, da ciência e exploram um aspecto dramático e misterioso a partir disso. Acho que a tônica geral da obra do Nolan é meio que essa, é partir de aspectos da ciência, de aspectos mais objetivos, entre aspas, de aspectos mais exatos para pensar sobre aspectos humanos, sentimentais e emocionais. Em vários dos seus filmes você tem uma dimensão científica ou uma dimensão mais concreta da realidade sendo afetada por um caráter humano, sendo ressignificada por isso. Até em filmes menos científicos você encontra isso, né? No Memento, por exemplo, o aspecto dramático e humano reinterpreta toda a condição de saúde do protagonista. Nos filmes do Batman, você tem uma tentativa de humanizar as funções mais objetivas e protocolares do herói. O Dunkirk é basicamente um trabalho sobre a fragilidade humana perante essa grandeza da guerra, essa magnitude da guerra, digamos assim. Em todos os filmes do Nolan existe essa tensão entre uma força humana e uma força mais objetiva, mais concreta, mais grandiosa, seja científica ou não. O que me irrita um pouco nos filmes dele é como ele lida com essa relação de modo um pouco manipulativo. O Interstellar, para mim, é um trabalho emocionalmente bastante manipulativo e pobre. Eu acho que ele força a barra no lado ali sentimental do filme e também me irrita como ele usa elementos da ciência para fazer os trabalhos soarem mais inteligentes do que realmente são, ou soarem ambíguos de um jeito muito óbvio. Ele pega elementos da ciência para pretensamente construir um mistério, mas em vários casos não constrói esse mistério porque sempre fica sugerindo que existe ali uma chave que vai resolver
tudo aquilo. E aí, consequentemente, muito do que se fala do seu cinema acaba sendo mais sobre as teorias para entender a obra do que sobre as questões de linguagem propriamente. Os trabalhos se tornam mais sobre as sacadinhas do roteiro ou sobre uma autoimportância dramática, sobre como algumas relações dramáticas querem aparentar ser muito grandiosas, muito significativas ou até mesmo inteligentes e no fundo não são. Eu sinto isso nos filmes dele antes do Tenet em níveis bem diferentes, tá? Até em contextos diferentes. Aqui eu tô fazendo algo mais geral, uma crítica mais geral. Eu acho que o que mudou no Tenet e no Oppenheimer é que ele vai pegar elementos desse mesmo imaginário científico, mas vai fragmentar tudo isso muito mais e não vai mais dar a entender que existe uma chave que resolva tudo aquilo. No Tenet, você até tem personagens explicando coisas e você tem ali uma estrutura espertinha em algum sentido, mas tudo o que o personagem explica é meio que anulado em uma próxima sequência, em uma próxima cena. E aí, tais explicações vão perdendo um significado e o filme se trata muito mais sobre a jornada do que sobre uma explicação final dessa jornada. A mesma coisa acontece no Oppenheimer. Não é um trabalho que quer tentar entender a mente do Oppenheimer. Ele vai apresentar vários estímulos envolvendo as percepções do Oppenheimer e vai bagunçar tudo isso durante a narrativa. E aí, novamente, o apelo está muito mais nessa jornada, nesse trânsito de estímulos, está muito mais em ver o personagem passando por momentos de instabilidade e por toda aquela situação de alienação e não está em finalizar tudo em uma única chave. Não é mais um cinema que flerta com essa ideia de resposta que vai criar um sentido final na vida do protagonista. É um cinema aí de estímulos constantes que vão se acumulando e esse acúmulo cria a experiência da obra. O Oppenheimer até lembra um pouco os longas do Malick nesse ponto. Além da história não ser linear, você tem fragmentos de diálogos, de palavras, de gestos, de ações. É um trabalho em que o Nolan meio que abandona até uma ideia de cena. Tudo é muito mais fragmentado e você embarca ou não nesses estímulos, nesse projeto aí verborrágico, visual, em que as coisas vão se atropelando. Não que não exista um rigor, não é que ele está bagunçando o filme e acabou. Essa concepção de cena clássica está fragmentada, sim, mas o modo que a montagem vai organizando e desorganizando tudo aquilo possui sim um rigor muito específico, até porque a montagem te mantém preso no filme. Não são estímulos aleatórios, são estímulos que representam muito bem aquele estado ali de alienação, de instabilidade do personagem e até mesmo representam uma percepção ambígua dele da realidade e não é fácil atingir isso porque mesmo dentro desse caos os cortes são bastante naturais, tudo vai fluindo muito bem. Acho que a montagem, assim como nos bons
filmes do Malick e encontra ali uma métrica lírica muito própria que consegue ter essa força sensorial ao mesmo tempo que nos mantém dramaticamente engajado na realidade da obra, nos temas da obra. Inclusive, a montadora dos últimos 2 filmes é a mesma pessoa, é a Jennifer Lame. Ela trabalhava muito com o Noah Baumbach, então ela vem de um contexto aí um pouco mais independente. Ela chegou a montar o Hereditário e, pelo que eu vi, ajudou a montar o Blonde também. Então já é uma pessoa, uma montadora com um olhar um pouco mais aberto a isso, talvez, a um cinema talvez um pouco mais ambíguo e menos definitor. Então, pensando aí em termos gerais, pensando aí na possível ideia de evolução ou de progressão do Nolan, eu acho que a grande mudança de abordagem foi essa liberdade maior em relação aos acontecimentos que rodeiam os personagens, que rodeiam as tramas. Eu acho que existe agora uma confiança muito maior na percepção sensorial dos personagens, o que, na verdade, já começa um pouco no Dunkirk, né? O Dunkirk, na verdade, mal tem um plot, é basicamente sobre impressões muito imediatas daquela situação. Eu acho que ali o Nolan já começa a se interessar muito mais por estímulos mais diretos, mais livres, mais crus, até do que por essa concepção de cena dramática mais clássica e convencional. Eu acho que o Dunkirk se perde quando tenta deixar os estímulos muito grandiosos. Acho que ainda existe uma autoimportância ali e até um exagero no som em outros elementos audiovisuais, porém eu já vejo ali uma espécie de guinada. Talvez não seja uma guinada muito bem lapidada, mas o Dunkirk já marca o início, talvez, dessa fase nova da filmografia do Nolan, né? Uma fase em que ele preserva elementos anteriores, existe ali a centralização no personagem masculino, existe ali esse apelo da ciência, porém é algo que experimenta mais com isso, é algo mais livre. Inclusive, ele falou até em entrevistas recentes, né, que o mais importante é sentir do que entender o filme, ou falou algo desse tipo, uma frase que o Bresson falava, né? Uma frase que você vê cineastas mais experimentais falando, até uma frase que se encaixa muito na obra do Lynch. Talvez não que eu acho que o Nolan vai virar um cineasta experimental, mas eu acho que ele está explorando aspectos mais abstratos das narrativas e acho que essa montadora dele está ajudando muito nisso, definitivamente. O autor do filme pode ser o Nolan, é o Nolan, a ideia cinematográfica é dele, porém o papel da equipe é contribuir criativamente para isso, né? É entender essa ideia e contribuir artisticamente para isso. O papel do diretor é importante. Eu defendo muito essa autoria, mas o filme só é o que é porque existe uma equipe competente, tanto tecnicamente como criativamente, contribuindo para a ideia que o cineasta definiu. Não dá para saber até que ponto isso vai continuar, né? Até porque, como eu disse, os artistas e cineastas possuem fases pouco lineares, mas eu espero, claro, que o Nolan continue explorando isso de algum modo. E eu também acho importante as pessoas estarem abertas a isso. Eu acho que algumas pessoas têm uma certa má vontade com o Nolan devido a esses vícios dele que eu citei. Eu até entendo isso. Eu até entendo
essa desconfiança, eu também tinha muito isso, mas cada obra é uma obra, né? Eu acho que, principalmente se você é crítico de cinema, você tem que estar aberto a tudo de modo legítimo. Você não pode assistir alguma coisa já com uma opinião meio que pré-formada ali. Ou não pode, sei lá, fazer um certo malabarismo argumentativo para não falar tão bem assim do filme. Claro que cada um tem uma perspectiva própria. Eu acho que existem ótimas críticas negativas ao Oppenheimer, críticas muito bem argumentadas, mas eu também vejo algumas críticas em que eu sinto uma má vontade, em que não existe um argumento central muito forte e que tentam se basear mais na fama do Nolan ou nesses outros truques dele do que no filme em questão. Eu realmente não gosto da maioria dos filmes do Nolan, mas eu sempre fui assistir aos filmes dele no cinema e sempre estive aberto ao que ele estava me oferecendo. Inclusive, quando ele fez o Tenet, que eu gostei, eu reconheci o filme, eu reconheci que era bom. Eu escrevi um texto defendendo o filme. Quando ele e qualquer um fizer coisas que eu goste, eu vou defender, independente da pessoa ou não. Independente do que ele fez antes disso ou não. Da mesma maneira que quando um cineasta que eu goste muito fazer algo ruim, eu também vou dizer honestamente o que eu achei. Até cheguei a falar mal do vidro do Shyamalan quando foi lançado. Acho importante ter a relação com o diretor. Acredito aí em ideias autorais que perpassam toda uma filmografia, mas também cada obra é uma obra. Acho importante julgar a obra pela sua dimensão independente. Mas bom, é isso. Me digam aqui embaixo o que vocês pensam disso tudo, se vocês concordam comigo, se vocês gostam mais do Tenet e do Oppenheimer ou não, se vocês veem essa evolução no Nolan ou não. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, é importante que o canal cresça para que eu poste cada vez mais. E até o próximo vídeo.